Jovem TV, feita pra você. O banho é vital para a saúde e higiene do seu cãozinho. É um hábito importante na rotina, ajuda a prevenir doenças e a elevar o bem-estar do seu pet. Aqui no Georgia Aires, Centro de Estética Canina, temos os melhores serviços. Para você, cursos de formação na área de banho e tosa. E para o seu pet, os melhores produtos e profissionais qualificados para o cuidado que ele merece. 2 lojas, RJ 140, quilômetro 2, loja 2, 513, São Pedro da Aldeia e Rua Jorge Lócio 167, Centro Cabo Frio. Seu melhor amigo, nossa maior inspiração. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864 6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. Seus estofados estão sujos? Está achando que o melhor é trocar por novos? Calma, a Max Higienização e Sanitização tem a solução. Com uma tecnologia de ponta, a equipe da Max pode deixar o seu estofado como novo. Isso mesmo, sofá, colchão, cadeira e tudo mais que precisar. E você ainda pode pagar em até 5 vezes sem juros. Peça o seu orçamento grátis. Ligue agora. 21 99676 1873. Fale com o Max. Jovem TV, feita pra você. Boa tarde, mais uma quarta-feira aqui na Jovem TV, canal 8, YouTube, ao vivo, com um convidado super especial aqui da área veterinária de Cabo Frio, super conhecido, cara, gente boa demais, Dr. Bruno, já ali vai falar aqui sobre saúde animal, um tema, eu sei que eu vou errar em falar isso, gente, mas olha só, vou ler, tá? Pra não errar, vou ler. Girofilariose, é isso, doutor Bruno? É isso aí. Então não errei não, mas depois eu não vou falar esse nome todo não, porque eu sei que eu vou errar. Então eu vou botar bem pequenininho pra não errar, tá, doutor? Tá certo. Primeiro eu quero agradecer aqui a Maná Spa Urbano. É um salão que faz os meus cabelos pra eu estar aqui linda pra vocês, apresentável. Tem terapia capilar, estética, depilação, maquiagem, manicure. As meninas estão lá para receber vocês em São Pedro da Aldeia. O telefone de lá é 22 981 71 8190. Fernanda tá lá para receber vocês e deixar, ó, maravilhosas. Dia de noiva, tá?
Então, Maná Estúdio. Ó, Dr. Bruno, veterinária Cabo Frio, bastante tempo de mercado, né? Muito tempo em Cabo Frio, né? Quero que você faça aí suas apresentações, fale um pouquinho de você, da sua história. Fala um pouquinho do Dr. Bruno. Legal. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todo o seu público. Um prazer enorme estar aqui nesse teu programa, tá, Jorge? Prazer mesmo. Meu nome é Bruno Pinho, né? Sou veterinário, já estou aí nesse mercado há algum tempo. Quanto tempo, doutor? 20 anos. Ah, igual a mim, 20 anos. Esse ano eu fiz 20 anos eu também. Eu também, estou fazendo agora no final do ano. Legal. E assim, sou o diretor lá da Veterinária Cabo Frio. Então, estou aqui hoje para poder abordar esse tema da filária, que é algo que realmente está... Gente, filária, tá. Não vou falar esse nome, eu vou errar. Filária. Isso, é uma coisa que está absurda aqui na nossa região. E espero, né, tirar dúvida aí do público, para que as pessoas tenham mais entendimento e possam prevenir uma doença grave como essa. Isso, informação. Vamos levar informação para que as pessoas possam realmente entender a gravidade, o quanto grave é essa doença, né, doutor? Grave mesmo, leva à morte e está explodindo aqui na nossa cidade. Me fala coisa, como é que surgiu esse teu amor aí pelos bichos? Tem muita gente que fala de dom, né? Tem que, desde pequeno, já tinha essa vocação. Eu me considero uma dessas pessoas, né? Então, assim, desde pequeno, sempre quis ser veterinário. Dentro da minha casa, tudo que é bicho que você pode imaginar botar lá dentro, eu botava. Você meu era pai daqueles ficava... que catava os cachorros, os gatos da rua e levava pra casa? casa? Meu pai ficava louco. Não só cachorro e gato, né? Eu botava todos os bichos que eu podia encontrar. Uma vez eu fui na feira, comprei 50 pintos. Botei 50 pintos dentro de casa. Então, assim, meu pai ficava louco. Meu filho, você vai abrir uma granja? Criei coelho, criei hamster, criei passarinho, criei tudo. Caramba! E tinha muito desejo de entender como as coisas funcionavam. Então, eu gostava de observar cruzamento e tudo. Então, sempre tive essa vocação. E fiz veterinária, já também com o intuito de trabalhar com pequenos animais. Então, isso também ajuda muito, porque na faculdade veterinária você tem diversos caminhos. Sim. Então, quando você abre muito o seu leque, você fica um pouco perdido. Então, eu sempre fui muito focado na clínica de pequenos. E quando saí de lá, basicamente, já entrei para o trabalho. Então, sua especialização mesmo é em animais de porte pequeno? Sim, sim. Na verdade, eu tenho pós-graduação em clínica de pequenos e tenho pós-graduação em cirurgia de pequenos animais. Você é daqui mesmo, Bruno? Eu sou carioca, né? Sou do Engenho de Dentro. Que legal, suburbano. Eu sou de Realengo. Zona Norte e Zona Oeste, né? Mas... Somos suburbanos, então... Eu sou suburbana com o maior orgulho, eu também. Bato no peito, eu sou de Realengo. Eu também. Abro também o peito para falar que sou do Engenho de Dentro. Legal. Mas cheguei em Cabo Frio em 95, então vim com 15 anos para cá, fiz a escola aqui e depois voltei para o Rio para fazer faculdade e depois virei cabofriense, né? Não tem Hoje jeito, né? Minha esposa é daqui, minhas filhas nasceram aqui e minha veterinária se chama Cabo Frio, né? Então sou cabofriense agora também. Mas assim, a cidade de São Pedro, Cabo Frio, elas recebem, a mim me recebeu muito bem. Com São certeza. Pedro me recebeu muito bem. Com certeza. Uma cidade que abriu portas e oportunidades para mim. Eu só tenho que agradecer a região dos lagos pela oportunidade. Eu acho que nós chegamos numa época boa, Bruno. Sim. Que a gente cresceu junto com as cidades, né? Em amplo sentido, né? Na verdade, a gente viu uma cidade que era muito pequena, Sim. Uma cidade que explodiram, né? A gente acompanhou esse crescimento e acompanhamos também uma mudança no aspecto do pet, né? Sim. Porque antigamente era o animal, né? Não era animal, era o bicho. Não, era o bicho. O bicho que ficava lá no quintal. Amarrado na corrente, comendo comida de panela. Sim, e as coisas foram evoluindo. Hoje é um pet, é um familiar, né? E assim, a gente acompanhou essa evolução. Que bom, foi né? bom pra gente também. Foi muito bom pra gente. Na verdade, a gente deu muita sorte nisso. Sem né? Porque dúvida. a gente conseguiu evoluir junto com tudo isso. Foi bem legal. Então, hoje você vê a medicina preventiva, você vê o pet sendo realmente cuidado, coisa que não vivia antes, não eram cuidados. Então, vamos lá. Como é que surgiu a Vet Cabo Frio? E quantos anos de profissão você já falou? Mas a Pet Cabo Frio aqui também tem 20 anos. Sim. E como é que surgiu essa ideia de montar o seu próprio negócio? Vamos lá. Sempre tive essa vontade de empreender. Comecei montando um consultório dentro da casa do meu pai, quando me formei, e era no 3º andar de casa. Cara, as histórias meio que sempre se parecem. Se parece. Né? Eu também. Então, eu tinha que subir 2 lances de escada com o cachorro no colo, atendia, descia. Mas peguei também um nicho interessante, porque poucas pessoas atendiam na madrugada naquela época, né? Ah, legal. Teve um diferencial, sim, né? Então, eu comecei a fazer os atendimentos de madrugada, mas a coisa começou a ganhar um fluxo muito intenso. E o que meu pai também ficou louco, falou, cara, não, você tem que sair daqui. Então, bolou-se a ideia de empreender realmente, montar uma clínica.
Também fui muito agraciado porque consegui achar um imóvel muito bom naquele momento. Era uma rua de terra, né? E depois asfaltaram. O bairro também foi evoluindo. E hoje a Veterinária Cabo Frio tem 17 anos. Legal. Então, comecei ali pequenininho, foi crescendo. Hoje expandiu muito. Hoje é bem maior do que a gente tinha antes. Hoje é um complexo Acho mesmo. que nem imaginava, né, Bruno? Não imaginava, não. Né? Isso é muito legal. Se a gente olhar para trás, né? Sim. Meu Deus, olha onde eu cheguei. Caraca, Sim. onde eu nem imaginava isso. E eu montei aquela veterinária começou 24 horas, eu sozinho e um enfermeiro. O enfermeiro ia embora às 6 horas, eu morei lá 6 meses, né? Ficava direto, de dia, de noite, de domingo a domingo. E hoje você tem uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos? 30 pessoas, mais ou menos. Caramba, Bruno, que legal, que legal. Então, assim, evoluiu muito, mas foi com muito suor, muita luta, né? Às vezes as pessoas olham e falam, isso aqui foi fácil. Não, se ficar 6 meses sem ter tempo de ir no banheiro, porque você quer ir no banheiro e tem gente chegando, é apertado. Noite sem sono. Encontrar pronto, né? Tem muita gente que encontrou pronto, você já chegou sentando na janela, Não foi não. Foi muita luta, mas uma luta, assim, que trouxe também um sentimento muito bom pra mim, né? De você olhar pra trás e ver o quanto você evoluiu, quanto as coisas evoluíram. Claro, tudo sem sorte, as coisas não dão certo. Mas pra quem luta também, quem não luta também não. Mas a sorte também não cai assim não, né? Não corre atrás não pra você ver se a coisa acontece. Com certeza. Nada acontece não. A sorte que eu vejo pra mim foi o momento. Acho que tudo aconteceu no momento ideal, né? Onde as coisas estavam evoluindo no quesito de amor ao pet. O local onde eu comprei foi um bairro que evoluiu. Então, a sorte veio associada a isso. Mas o trabalho em primeiro lugar. Com certeza. Assim, eu vejo nisso tudo que você está falando aí de sorte. Eu digo também que a sorte, você procura ela. Porque se a pessoa vê que você corre atrás, que a pessoa vê que as pessoas, né, estão vendo do suor do seu trabalho, Sim. Elas também acreditam no seu compromisso e te dão credibilidade. Claro. Né? Claro. Eu tive muita gente assim comigo também, sabe? Eu sou muito grata a muitas pessoas que passaram na minha vida porque viram o meu desempenho, a minha força de vontade, o meu foco, e eu falei, caraca, essa menina... Eu acho que vale a pena. Sim. E aí teve pessoas por trás de mim que me ajudaram. Minha família, eu falo muito do meu ex-sogro, que sempre falo disso, sabe? Ele me ajudou pra caramba, meu ex-marido. Então, assim, são pessoas que eu sou muito gratas, mas que se eu tivesse dentro de casa dormindo, não ia... Sem dúvida. Né? Não, e falar um pouco de gratidão, tem muita gratidão aos profissionais que me ajudaram muito, né? Exatamente. Doutor Adolino, que eu fui estagiário dele, né? Fiquei 3 anos com o Adolino sendo estagiário. Fui estagiário do Zé Luiz, lá na São Francisco. E, assim, da doutora Érica. Sim. Aprendi muito com eles. Fiz uma amizade muito grande com o Jean, que trabalhava com eles lá. E depois comecei a trabalhar com o Júnior, que é o José Dias. Aham. Então, trabalhei com ele 3 anos. Foi um cara que eu aprendi muito, que deu meu primeiro emprego. Então, esse cara eu tenho, assim, uma gratidão imensa, porque foi um cara que me ajudou muito para poder chegar onde eu cheguei. É muito bom ter esse sentimento. Eu acho, às vezes, que o sentimento de gratidão ainda é mais bonito. Eu vejo, às vezes, por muito mais bonito que até o sentimento de amor. Eu acho que a gratidão, ela engloba tudo. Claro. Tudo. Claro. Então, eu acho que a gratidão, cara, é um sentimento, assim, maravilhoso. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. Tem coisas que o dinheiro não compra. Exatamente. Isso que as pessoas fizeram por mim, de me passar conhecimento. Nossa. Né? Não tem preço Não que tem. pague isso. Eu digo, Bruno, que conhecimento é coisa que ninguém te tira e não Sim. ocupa o espaço. Né? Então, se você aprende, você vai levar aquilo ali pro resto da sua vida. E, cara, quanto mais você aprende, melhor. Não ocupa o espaço dentro da cachola nenhum. Sem dúvida. Né? E as pessoas não me cobraram por isso. Então, Exato. o mínimo que eu tenho que ter é gratidão por eles. Gratidão, é isso mesmo. Né? Fiquei muito feliz de saber isso tudo de Legal. você, coisa que eu não sabia. A gente já se conhece há algum tempo, Sim, mas a verdade. gente não sabia. Tá vendo como é bom essa troca Com certeza. de experiência, de convívio? Isso é muito legal. Sem Tem dúvida. mais admiração ainda. Saber que você tem 20 anos igual a mim de profissão. Legal. Comecei em 2002. Muito legal, muito legal. Vamos lá, vamos falar de saúde animal, vamos falar de filária? Isso. Vamos falar de filária que todo mundo vai entender. Não vou falar Girofilariose. Vamos lá. Me fala, o que é a filária ou a difilariose? Vamos lá. A filária, né, vulgarmente conhecida, é, na verdade, o verme que chamam de verme do coração, tá? Então, ele é um verme transmitido pela picada de mosquitos. E aí, infelizmente, na nossa região, a gente tem muito.
Quando eles recebem picada de um mosquito que esteja com esse verme entra a corrente sanguínea do animal e começa a desenvolver e se aloja no coração. Então, a dirofilariose é vulgarmente conhecida como a doença do verme do coração. E que só não pega o coração, né, doutor? Na verdade, ela não fica dentro do coração, elas ficam nas artérias pulmonares. Então, elas não se fixam, elas ficam nadando, né? E esse chicotear ali vai lesionando esses vasos. Fora que uma série de vermes ocupam um espaço, então o sangue passa a não passar mais. E aí você começa a ter uma retenção de sangue, você começa a ter dilatação cardíaca e uma série de eventos que vêm associados a isso. Entendi. E que você já falou como é que o animal adquire a difilariose e, inclusive, o mosquito do Aedes aegypti, né? Vamos lá. Na verdade, todos os 3 mosquitos mais comuns, muitas vezes as pessoas não vão conseguir identificar a diferença de um ou outro. Eles conhecem muito o Aedes, né? Porque é aquele zebrinha, né? O pretinho e branco. É o famosinho. É o mosquito da dengue, Da né? dengue. Então, essas pessoas conhecem, mas a gente tem 3 espécies aqui que são bem comuns. Culex, Anopheles e o Aedes. Então, esses 3 mosquitos têm capacidade de passar a filária. Tá? O Aedes é o que tem menos capacidade, mas os outros 2 têm muito e os outros 2 são o que tem mais intenso na nossa região. Então, porque a gente tem uma cidade que né? Mosquito, né? Você tem muita água parada, né? Você tem lagoas, então lagunas, isso faz o quê? Proliferação do mosquito, fora para as próprias pessoas que também não cuidam da sua casa. Sim. Proliferação de mosquito e filária à torta direito. A filária, como que esse mosquito adquire a filária? Ele tem que picar um animal que esteja com a filária, então ele recebe esse verme entra no organismo dele, sofre uma mutação e ele pica outro passando para frente. Então parte de um princípio que quanto mais animais infectados, mais chance de infectar outros. E na último estudo que foi feito aqui na nossa região, nós estamos no olho do furacão. Nossa Senhora. Região dos lagos hoje é a região do mundo que mais Bruno? tem filária. Do mundo. Tá? Passada. Nós estamos na região com mais incidência de filária do mundo. Isso por conta do clima, isso por conta da lagoa, isso por conta das águas que o povo deixa lá parada. E principalmente a falta de prevenção. Sim. Se a gente tem animais que estão prevenidos, não tem o mosquito não vai conseguir receber esses vermes. Sim. Então a gente quebra o ciclo. Mas o ciclo tem que estar diretamente associado à prevenção. Então, não é um parasita, é um vírus, é uma bactéria? É um verme, né? É um verme. Tá? Esse verme, você consegue vê-lo, tá? Existem as microfilárias, que são microscópicas, que são os filhotes, e o verme, ele é visual. Ele é um verme muito comprido, mas muito fino. Tá? Mas quando a gente tem situações de necrópsia, quando a gente abre o coração, é uma quantidade absurda de verme. Bem, já me falaram, eu nunca vi não, gente, mas parece um prato de macarrão. É isso. Um macarrão bem mais fininho, né? Branco, às vezes incolor, mas muito comprido. E o coração tomado. Tomado. Gente. E a gente já aconteceu de situações de encontrar esse verme na cavidade abdominal, dentro de bexiga, que são ciclos erráticos, né? Ele acaba se soltando, vai seguindo pelo vaso, ele acaba furando o vaso e vai parar em outro local. Acontece muito quando você tem um animal muito cheio de verme. Mas geralmente é no coração? Normalmente é no coração. No coração. Tá? O ciclo dele principal é no coração. Porque muitas vezes as pessoas pensam que esse verme vai estar ali dentro do coração. Como eu falei, ele não está dentro do coração. Ele está naquela artéria, a artéria principal que sai do coração e fica ali nadando. Claro, são muitos, né? E eles são grandes, como eu falei, eles às vezes adentram o coração, outros vão começando a chegar a nível de pulmão, mas pegamos quantidades assim absurdas. E é muito triste, né? O animalzinho se encontrar nesse estado, Nossa Senhora. Sintomas ruins, tratamento prolongado, risco de óbito muito alto. Caramba, tô passada, Bruno. Eu sou tosadora, né? Então, assim, lógico que eu trabalho há 20 anos com isso, mas eu não tenho esse aprofundamento. Eu até sei, assim, eu acho que esse cachorro tá com isso. Porque são 20 anos trabalhando, né? Então a gente sabe algumas características que possam levar. Mas conhecer a fundo, participar de uma cirurgia, isso eu realmente nunca tive essa sorte. Não sei nem se eu consigo, porque eu sou meia... Não é que eu seja fraca pra isso, não. Apesar de que a gente tem que trabalhar muito com animal, não tem jeito, né?
Mas eu tenho dó. Mas você vai se habituando. Eu tenho dó do animal quando eu vejo o cachorro naquela situação, tadinho, eu morro. Por isso que às vezes eu acho que nessa parte, apesar de entender um pouquinho por estar ali por cima, Sim. eu não me envolvo muito porque meu coração literalmente Sim. dói. E eu já não consigo ver criança. Se eu tiver que ver criança, já, pra mim já não dá. Ai, pediatra não dá. Não dá. Vamos lá. Então, a época do ano que se propaga mais... Aonde você tem mais mosquito, que quando é verão. Porque né? para a proliferação do mosquito, você precisa de temperatura externa. Então, no verão, você tem uma tendência maior de chuva. Então, o que acontece? Começam a fazer as poças de água, você tem temperatura, proliferação do mosquito extremamente acelerada, e aí você começa a vetorização. Pego de um cachorro contaminado, passo para um sadio. Então, o verão, normalmente, é quando você tem uma incidência maior. Então, é uma doença grave, né? Uma doença muito grave, né? Assim, abordar um pouco do tema da doença, até para que as pessoas possam ter um pouco mais de entendimento. Essa doença, ela é muito silenciosa nos primeiros anos. Então, o animal tem a filária, mas ele tem uma carga de parasita muito pequena, então não tem sintoma nenhum. Conforme esses... Porque além do mosquito que está inoculando novos vermes, você tem, nesse verme, o macho e fêmea. Então, eles se reproduzem dentro do organismo. Caramba! E eles vão liberando filhotes na corrente sanguínea. Então, por mais que não tenham mais mosquitos, a reprodução do verme continua. Se faz dentro do organismo do animal. Dentro do animal. Então, assim, é por isso que esse ciclo precisa ser quebrado. Tá? Porque vai haver reprodução dentro do organismo. Então, a partir do momento que vai tendo uma capacidade maior de vermes dentro dessas artérias, você começa a ter os sintomas. O primeiro sintoma é a tosse. Então, aquele animal que tosse muito, no mínimo esforço, ele está tossindo, ele começa a apresentar cansaço, intolerância ao exercício, você já começa a ter alguns indícios. No estágio mais avançado, você começa a ter aquele animal que começa a fazer a barriga d'água. Então, aquele barrigão grande, ele está muito cansado, você começa a ver que ele está pálido, qualquer esforço que ele faz, às vezes ele desmaia. Porque o coração dele está incapaz. Sim, entendi. Por conta dos vermes. Então, normalmente, quando você chega para atender o animal nesse estágio já, de ascite, que é a barriga d'água, cansaço, desmaiando, a gente provavelmente vai ter problema. O ideal é que a gente não tenha verme algum. Para isso, prevenção. Mas se tiver que fazer tratamento, que seja no início. Entendi. Então, é por isso que as pessoas precisam procurar informação com o seu veterinário de confiança para ver qual é a melhor medicação para a prevenção. Porque hoje existem uma gama de produtos, entende? Mas a prevenção, com certeza, é muito melhor do que tratar. Mas, Bruno, e esse pode ser passado por humano? Vamos lá. No ser humano, a filária, né, que é uma família de vermes, é o mesmo que faz a elefantíase no ser humano. Não é o mesmo verme, é da mesma família, tá? Hoje, a dirofilária, que é esse verme que causa a filária do cão, que é o verme do coração, no ser humano ele não consegue se desenvolver. Mas no ser humano ele faz ciclos erráticos, ele vai para o pulmão, morre, faz nódulos no pulmão. Dependendo desses nódulos, traz dúvidas numa radiografia se a pessoa está com tuberculose, se está com tumor, e na verdade são nódulos da filária. Mas esse verme não consegue se desenvolver no organismo humano. Mas ele então deixa sequelas. Mas deixa sequelas, tá? Então ele é considerado uma zoonose, porque passa para o ser humano e traz. Então deixa eu ver se eu entendi. Diferente do animal, que eles vão lá e se propagam, né? Tem o macho, tem a fêmea. Sim. No humano ele não consegue fazer essa... Não. Entendi. Essa microfilária, né, que é o verme microscópico que vai ser injetado pelo mosquito, ele vai tentar se desenvolver no organismo humano, não vai conseguir, vai morrer, e aí vão ficar pequenos nódulos no pulmão. E qual a consequência disso? Não é comum você pegar uma situação muito mais grave, mas a título de diagnóstico para outras doenças, ele pode trazer confusão. É mesmo? Confusão se é uma tuberculose, confusão se aquilo é um tumor, e na verdade são ciclos de filária. Entendi. Mas requer, E de repente, claro, se o humano tiver uma outra problema, vamos supor, né? Tô chutando aqui, um humano que tenha tido isso e de repente pegou um Covid, isso pode trazer mais uma situação, uma porque você consequência, tem marcações pulmonares de alvéolos, né, que são as estruturas menores do pulmão, que vão estar comprometidas. Aquele nódulo ali parou de funcionar. Você tem vários nódulos, você tem uma perda de capacidade pulmonar. Irreversível, né? Então, caramba. é claro que a gente está num local onde você não tem a filária para passar pra gente, é a melhor coisa. Sim, com certeza, com certeza. Nossa, agora eu fiquei chocada com isso. Você falou aí, eu falei, uma característica da dirofilária. Eu tô aqui, ó.
uma característica. Na verdade, acho que a gente até falou. O que ela... Quais as consequências que traz, né? Pro animal. Falar uma coisa interessante, né? A gente tá abordando muito o tema cão, né? Sim, sim. Porque isso a gente vê muito no cão. A filária também acontece no gato, tá? Mas ela, na grande maioria das vezes, ela é mortal. O cão suporta uma carga parasitária de filária muito alta. Às vezes você encontra 30, 100 vermes. Já no gato, a partir de 5 vermes, ele provavelmente vai falecer. O gato é mais sensível, né, doutor? Porque os vasos são muito estreitos, né? Os vasos são muito estreitos. Então, quando o verme começa a se desenvolver ali, ele ocupa um espaço muito rápido e acaba levando o gato à morte. Então, necessita-se fazer também no gato a prevenção. É claro que a casuística hoje, comparada cão, 50% a 60% dos cães comprometidos na nossa região dos lagos. Gatos de 2% a 5% é um disparate muito grande. Porque o cão é o hospedeiro direto. Já o gato não. O gato é errático, assim como o ser humano. Engraçado, eu não sabia. Mas o gato também tem a possibilidade de pegar filária. Mas a porcentagem, o percentual é menor mais abaixo, e, né? e muitas vezes associada à morte súbita, né? Você tem gatos morrendo subitamente e não são diagnosticados do porquê. A gente tem muita a intenção, foi veneno. Né? Gato morreu é veneno. Mas não, às vezes ele tinha filária. Mas e outros animais também? Tipo... Todos, mamíferos. Mamíferos em geral. Porcos, bovinos. Você pega muito em gambá, assim, já os cães, os animais de grande porte, são poucos. Porque acho que quando a vacinação é mais controlada, mas quando, né? Não digo nem pela vacina, não, porque não são hospedeiros direto, né? Entendi. O hospedeiro direto é o cão. Entendi. Então a casuística maior você vai ver no cão. Nos outros animais, gambá, marsupial, você ainda vê alguma coisa também. Caramba, ó. Poxa, estou... Que aula! Estou recebendo uma palestra. Caramba, ó, vou sair daqui com conhecimento total. Que palestra que eu tô assistindo aqui com o Dr. Bruno. Obrigado. Então, assim, eu já falei isso, eles podem até viver até 7 anos dentro do animal. E como é feito o diagnóstico em si? Isso, vamos lá. Quanto a diagnóstico, existem diversas técnicas, tá? A técnica primária é um exame de sangue comum, um hemograma, aonde vai ser analisada uma gota, dependendo da carga parasitária que esse animal tenha, já são visualizados ali microfilárias. Quando você pega esses microfilárias, podem ser recém-inoculadas por um mosquito e não virar um adulto no coração, como podem ser os filhotes daquela reprodução que eu falei que eles estão fazendo. Então, esse é o primeiro diagnóstico. Segundo diagnóstico são os testes específicos, que são testes rápidos. Hoje você bota uma gota e você vai determinar o antígeno. É igual o teste do COVID, né? de gravidez, né? Então, uma gotinha tem um verme, já acusa que tem adulto. Aí já requer tratamento. Entendi. Tá? Então, o título de diagnóstico, hoje os testes rápidos são muito mais seguros, tá? Então, eu acho que uma grande maioria das clínicas veterinárias hoje tem condição de fazer isso e é um teste que em 10 minutos fica pronto. E a gente já falou sobre os sintomas, né? Cansaço, apatia, relutância ao exercício e no futuro a barriga d'água, né? E também a tosse, que é muito intensa. E às vezes a gente fala assim, tá com tosse de cachorro. Exatamente isso. Você fala tosse de cachorro, todo mundo sabe o que é, né? Aquele animal que está tossindo continuamente, né? Ele está uma semana tossindo, ele tem alguma coisa a mais. Você tem aqueles casos de alergia que o animal tosse 1, 2 dias. Você tem a tosse dos canis, que é a gripe dos cães, que tem uma incidência de tosse ali girando de 7 a 10 dias. Mas você tem um animal que está 2 semanas tossindo, tem algo errado. Quando você falou da tosse, isso me alertou por conta dos meus cachorros. Eu tenho 3 cadelas, né? E às vezes eu percebo assim, mas isso é... pontual, às vezes uma época do ano. Alérgico. Caramba! Alérgico. E aí quando você falou da tosse, eu falei, e às vezes começa uma, e aí vai pra outra, aí a outra melhora, e vai pra outra. Eu falei, e agora começou a sinfonia aqui da tosse. Sim. Isso me remete assim, porque geralmente é uma época do ano, é pontual. E aí eu fiquei na dúvida. Sim. Gente, será que elas estão com isso? Mudar um pouco aqui do assunto filária, né? Tosse dos canis. Tosse dos canis é a gripe dos cães. Esse ano foi um ano absurdo de incidência de tosse dos canis, porque passa de um para o outro, como o Covid, pela aspersão da tosse. Houveram casos engraçados de pessoas que chegaram com um cão para atendimento e moravam num condomínio. E durante a semana foi chegando 1, 2, 3, 4, todo o condomínio pegou. Passa muito rápido. Graças a Deus é um vírus que não passa pra gente. Né? Mas esse vírus existe vacinação.
Então, procurar legal. o veterinário, botar a vacina em dia, porque você exime que o animal não tem essa doença. Sim, com certeza. Porque é uma doença de característica de inverno. E esse inverno foi muito intenso. Então, mas são características e percepções diferentes, né? Sem dúvida. É claro que chegou um animal tossindo, eu acho que o diagnóstico da filária, por a gente estar hoje no lugar pior do mundo para isso, tem que ser feito 100% dos casos. Não tem como você não fazer. Salvo aquele animal que a pessoa já está dando o preventivo continuamente. A incidência pode ser menor. Mas tosse dos canis em inverno é um diagnóstico diferencial. Você precisa saber se é um ou outro. Entendi. Tá. E qual é o tratamento, doutor? Vamos lá, tratamento hoje de filária é um tratamento longo, Não, tá? tem tratamento, Tem, né? tá? Muitas pessoas têm essa dúvida, se é Pois curativo se ou não. tem cura, tá? se não tem É cura, curativo, tá? Esse tratamento o animal fica curado. Mas, infelizmente, por ser um tratamento longo, girando em torno de 2 anos de tratamento, você tem uma taxa de perdas. Sim. Por quê? Quando você hoje trata, você tem que tratar para que esses vermes morram um a um. Porque se eles morrem todos de uma vez, o que vai acontecer? Vai entupir o vaso e o animal vai morrer. Caramba! Então, há 20 anos atrás, era liberada uma droga no Brasil, que eu cheguei a trabalhar com ela, você aplicava na coluna do animal, o animal tinha que ficar parado, então você botava ele num canil extremamente estreito. Se ele tivesse mais do que 5 vermes, era 90% de chance de morte súbita. Cara, que loucura. E morria muito. Você aplicava... Você perdia muito animal. Aplicava, em 20 minutos o animal morria. Caramba. E alguns sobreviviam porque tinha uma carga parasitária menor. Essa droga está proibida no Brasil hoje, tá? Não tem mais, não existe mais aqui. Mas ainda existe em algum Em fora lugar? sim, fora sim, tá? Mas no Brasil não existe. Entendi. E nem é indicado também. Aham. Então, hoje a gente entra com drogas que vão matar a flora de digestão do verme, porque o verme é um ser vivo, come também. Então, ela não conseguindo absorver aquilo que ela se alimenta, ela tende a morrer mais cedo. Mas um morre hoje, outro morre daqui a um mês, outro daqui mais para frente, então vão morrendo paulatinamente. Bruno, mas se morre um verme, você disse que ele é grande, comprido, será que não pode entupir um vaso? Pode. Isso independente do tratamento. Porque esses vermes também têm uma expectativa de vida, eles morrem ao longo de algum tempo. Sim. E pode, eventualmente, ele morrer e entupir um capilar e trazer um problema maior. Um capilar cerebral fazendo um AVC, um capilar de uma perna fazendo uma trombose. Então ele não vai só morrer porque ele tá com o verme do coração. Isso pode Das trazer sequelas. sequelas. Sim. Caramba. Então, pode acontecer. Mas a gente tem uma taxa bem interessante de tratamento com resultado positivo. Então, ele vai fazer um tratamento durante 30 dias. De 6 em 6 meses, ele vai repetir exame. Positivo mais 30 dias do remédio. Positivo mais 30. Até que ele dê negativo. E isso gira em torno de 2 anos. Mas eu tenho muitos animais que já estão negativos, passaram do tratamento. Além do tratamento que é feito mensal, ele precisa tomar o preventivo da filária. E como eu falei, hoje tem uma gama de tratamento. Tem vacina, né? Chamamos de vacina porque dura um ano, mas é um medicamento injetável com longa ação. Então, esse hoje eu acho que é o melhor que nós temos no mercado. Porque você tem certeza que o animal está protegido por um ano. Não vai ver esquecimento, a grande maioria das clínicas ligam para avisar. Já aquele comprimido que você tem que dar todo mês, depende que você lembre. E às vezes você esquece e acaba não dando certo. E no caso, vamos entrar entre um parênteses aqui, a vacina, né? É mais prática. Mais prática e mais segura. E mais prática, mais segura e eu acho que mais econômica. E vou te dizer que muitas vezes, dependendo de peso, ela é muito mais econômica. Não é? Muito mais econômica. Tá? Então, aquele remédio que você dá, que você compra na farmácia, nas agropecuárias, que você dá mensalmente, em custo-benefício também, às vezes, vai sair muito mais caro você comprar o comprimido e dar todo mês. Todo mês pro animal, do que você dar a vacina, que em custo-benefício vai ser mais barato, né? E vai te dar uma praticidade que, cara, vou ficar um ano sem e uma segurança. E uma segurança. Assim, já peguei os animais positivos que tomam os remédios em comprimido com quase todos eles. Parte do princípio, será que houve alguma falha na administração do remédio? Mas eu já peguei com todos. Com a injeção, eu não peguei nenhum.
Até mesmo, porque Bruno? todo ano, antes de fazer, a gente é obrigado a fazer Fazer o teste, Eu nunca peguei nenhum positivo. Então, mas a gente só pode também dar a vacina... Com o teste feito. E o teste feito e dando... Negativo. Negativo. Tá? Aí tem um adendo, essa injeção que é preventiva, ela hoje também é coadjuvante de tratamento. Então eu também uso ela junto com o tratamento, o que reduz bastante a carga de tratamento. Lembra que a gente falou que é de 6 em 6 meses? Lembro. O animal sem a injeção vai fazer uns 4, 5 tratamentos, com a injeção talvez de 2 a 3. Então eu Entendi. uso ela como coadjuvante. Então, na verdade, assim, a prevenção é o melhor remédio. Não tem o menor- Custo-benefício, Saúde do animal, animal. risco de o animalzinho não morrer. Sim. Então, eu acho que hoje a prevenção não é tão cara assim. Sim. E se justifica muito porque a gente tem um risco de perder mesmo durante o tratamento. Cara, Então, a que prevenção hoje é fundamental. Eu costumo muito falar isso para os clientes lá da loja. O que você vai economizar na prevenção é muito mais em conta, realmente. Por que eu estou falando em dinheiro, em valores e em custo-benefício? Porque isso é uma coisa que pesa no Claro, orçamento, né? claro. Do proprietário. Então, assim, às vezes quando fala, ai, mas quanto que é? Você fala, e quando você fala no montante, ele meio que se assusta. Sim. Né? Sim. Tem vários medicamentos assim, e assim, ele meio que se assusta. Mas se você parar para fazer conta, se você entender que a prevenção vale muito mais a pena do que depois que Inês é morta, na verdade, porque o fato ocorrido, Sim. porque a cura, né, o medicamento da cura, do cuidado daquilo que já está acontecido, é muito mais caro, né? E o gasto da prevenção é muito menor. É. Muito menor. É porque as pessoas, às vezes, não fazem contas. É. Porque o custo de tratamento é maior e o risco. Eu acho que, assim, a vida do animal não tem preço. Não tem preço. Então, a gente tem que realmente prevenir. E como eu falei pra vocês, a gente tá hoje no olho do furacão. A gente tá no pior lugar do mundo pra filária. Vai pegar. Se não tratar, vai pegar. É certo. E a gente tem que ter esse discernimento, né? Se a gente sabe disso aí, que você acabou de passar essa informação, por isso que é importante esse bate-papo, Bruno. Porque é uma informação que, assim, eu não sabia que nós estávamos em primeiro lugar no mundo. Caramba, eu não sabia disso. Eu me formei, né, como em 2002. Em 2002, a minha monografia de final de curso foi embasada em filária. E eu fiz um exame de toda a região de Cabo Frio, pegando exatamente a quantidade de animais necessários para cada ponto, peguei aqueles lugares mais populosos e os menos, e dosei 100 animais. Dos 100 animais, 2% eram positivos em 2002. Ou seja, era uma incidência ínfima. E aí começou aquela história, a filária acabou, isso não existe mais. Então, muitas coisas colaboraram para o evento de hoje. Um certo relaxamento nosso, um certo relaxamento do proprietário. Pode ser que essa doença seja cíclica mesmo e agora ela esteja no seu pico. Entendi. Mas agora a gente está num evento, assim, absurdo. Absurdo. Caramba. Ó, fiquei... E a gente entender a gravidade disso e passar informação... E às vezes, vou te falar, Bruno, às vezes o proprietário não tem essa informação. A gente está falando de filária, que é algo conhecido há tantos anos atrás, mas eu atendo hoje tutores que falam para mim, eu nunca ouvi falar de filária. Exatamente. E você vê que ele está falando a verdade, ele não tem conhecimento. Então, assim, cabe a nós, profissionais né? passar essa informação para frente. Cada um passar o seu conhecimento. Sim, então isso que você está fazendo é perfeito. Parabéns. Cara, eu tô muito feliz de poder estar compartilhando todas essas informações com o meu público, com o público da sua loja, da sua clínica, da minha loja. É em bem comum, Claro. é um bem comum, é saúde pública. Então, assim, tirar dúvidas, levar informação para o público, para os tutores de animais. Cara, eu acho que isso realmente é o meu legado. Eu falei pra você agora, né? Sim. Eu tava comentando com o Bruno aqui que meio que... Eu tô muito feliz de estar podendo fazer isso. Eu meio que me encontrei. Acho que eu gosto de soltar garela, eu gosto de falar. Então, eu meio que me encontrei. E tá podendo levar esses tipos de informação pra pessoas que realmente compram... é um cachorro bonitinho, quero pra companhia dos meus filhos. E às vezes tá levando um problema pra dentro de casa... Sim. Né? Que tá no convívio dos teus filhos, dorme na tua cama. E te parabenizo por isso, tá? Você tá de parabéns, levando informação. Obrigada. Como a gente abordou hoje, o pet é um membro da família. Isso aí. Tá num contato direto com a gente. Muita gente tem curiosidade, quer saber realmente sobre esses assuntos. Então, a gente está aqui para passar informação. Porque informação técnica é muito diferente de informação de Google. Então, assim, eu vejo cada coisa, assim, absurda. A ponto de dizer que baba de quiabo trata filária. Cada coisa sabe? surreal, Não, né? vamos ver, fazer uma coisa direito,
conhecimento técnico, que é o que a gente está fazendo aqui. Nossa, doutor, você deu um show aqui agora com a gente, tirou... Se tiver alguma coisa aí para colocar mais, eu fiz acho que todas as minhas perguntas já foram. Eu tô sem mais nenhuma pergunta aqui para você. Se você quiser colocar mais alguma coisa, coloque, por favor, porque eu tô aqui babando nas informações. Não, esse tema filar é importante. Então, como eu disse, eu acho que as pessoas têm que procurar seu veterinário de confiança. Todos os veterinários têm conhecimento sobre essa doença. Nós temos vários Sim. veterinários de boa índole, de Claro. profissionais top em Cabo Frio e em São Pedro. Sim. Graças a Deus a gente tem bastante profissional legal. E claro que cada medicamento tem a sua indicação. Sim. Então, às vezes, você tem um animal que não pode tomar aquele determinado medicamento. Então, o veterinário que conhece o seu pet vai poder te indicar qual é o mais seguro para aquele momento. Mas não vai para a internet para comprar qualquer coisa. A gente está vendo hoje falsificação de remédio. Até para humano, né? Pois Principalmente, então, você vê aí Então, os animais. A gente pegou uma falsificação absurda de um desses produtos para pulga e carrapato, que matou muito cachorro. A gente não sabe o que estava dentro daquele comprimido, mas sendo vendido a 1/3 do preço. Caramba. E então, assim, cuidado com a internet, porque a internet não tem coisa... O barato sai caro, Não, né? nem tudo que lá tá lá é verdade. A informação tem que vir de alguém técnico. Então, procura seu veterinário, vê qual é o melhor medicamento indicado para o seu pet e faça a prevenção. E o legal disso também, como a minha área é o groomer, né, a tosa, chega pra mim, na minha mão, muitos cachorros também, assim, como eu falei, eu não sou veterinária, mas pelo tempo de trabalho, Tem experiência. algumas coisas eu já consigo reconhecer. Sim. E eu acho que a parceria do tosador com o veterinário, eu acho isso tão Fundamental. importante, Bruno, tão Fundamental. importante. Sabe, tanto quanto o dermato, quanto o clínico, quanto o oftalmo. Sim. Porque por muitas vezes o cachorro chega na minha mão primeiro, que sou tosadora, detecto alguma situação e passo para o médico veterinário. Eu acho que isso é de suma importância. Então, assim, o trabalho em conjunto do tosador com o veterinário não tem Sim. preço. E eu queria que os veterinários entendessem. Tem muitos que não entendem. Mas eu queria que os veterinários entendessem que a gente está ali para compartilhar, Claro, claro. para ajudar. Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e por eu não estudar veterinária... Aham. Ah, mas ela é tosadora? Eu sou um cara que jogo muito junto. Que equipe, sabe? né? Porque é o seguinte, vai chegar pra você, tem aquele tutor que ele não falta o banho. Sim. Mas ele não vai com regularidade no médico. Veterinário. Então, vai chegar uma situação pra você que você vai ver muito antes do tutor, que não entende, Sim. e muito antes do veterinário. Então, você trazer esse alerta pro tutor, você como todos os outros tosadores, é de suma importância. Eu acho que tem que cair por terra essa situação de que tudo é culpa do tosador, tudo é culpa do banho-tosa. Foi o primeiro tema que nós abordamos aqui com o Dr. Lauro e a doutora Natália. Por que que tudo é culpa do banho-tosa ou do médico veterinário? Tudo. Mas o problema é que se tá o tutor acusando é uma coisa, mas ficar os dois profissionais, eu acho que não tem sentido algum. Não tem sentido. Tem sentido algum. Todo mundo está trabalhando e tenho certeza que ninguém trabalha com animal que não gosta. É. Acho muito pouco provável, sabe? Sim. Ainda mais quem se especializa como nós. É. Então, todo mundo está trabalhando porque gosta. Porque não é fácil. Não é, Então, gente. se a gente pode trabalhar em conjunto, por que não fazer diferente? Eu, graças a Deus, nesses anos que eu tenho de veterinária, eu tenho muita ética no meu trabalho e tenho um relacionamento muito bom, não só com outros veterinários, como com tosadores. Aham. Não tem por que a gente ficar passando por cima do outro. Eu só acho assim, cada um na sua área, né? Sim. Eu detectei, bem, eu não posso diagnosticar porque eu não sou uma médica veterinária, mas eu posso alertar aquele tutor. Sugerir. Olha, sugerir, eu acho, Sim. pode ser que esteja com isso, mas eu não posso assinar embaixo. Por favor, Sim. procure um médico de confiança, o seu veterinário. Isso já aconteceu tanto em Sim. várias situações da minha mão. Eu lembro, Bruno, que eu estava tosando uma cachorrinha. Eu lembro como se fosse hoje. E eu comecei a rasquear a cachorra. A cachorra era pretinha, sabe? Um poodlezinho. Mas a pele começou a ficar com umas manchas roxas e umas bolhas crescendo. Aqui, olha, chega a me arrepiar. Que eu fiquei tão apavorada, eu falei, machuquei. Eu achei que tinha machucado. Falei, machuquei o cachorro. Mas não foi em alguns locais. Começou no corpo No todo. corpo todo. E foi crescendo. Falei, não é possível. E umas manchas muito roxas na barriga. Lógico, Só que assim, o que me chamou a atenção foram aquelas bolhas crescendo. Sim. Aquilo eu não tinha visto. Sim. Mas as manchas na barriga roxa, aquilo já... Primeira coisa que eu fiz, Tudo branco. branco. Sem um sangue. Eu falei, não, isso aqui não tá certo. Sim.
Peguei e chamei, na época, a doutora Natália tava, eu falei, Natália, esse cachorro tá com algum problema. Ela, amiga, você tá... Com certeza. Eu falei, mas olha como que ela tá. Sim. Ela, calma, que a culpa não é sua. Sim, com certeza. Mas você vê aquela situação, você fica logo, né? Não é que eu fiquei apavorada, mas falei, você pensa logo no tutor, o que ele vai falar? Se ele vai acreditar em mim? Sim, não vai. E é por isso que a gente tem que jogar junto. Exato. Porque não é culpa do tosador. O animal tem, nesse caso, muito provavelmente uma doença do carrapato. Foi doença carrapato. Então, são sintomas muito sutis que o proprietário que não tem conhecimento... As manchas já estão na barriga, mas ele não vê. Mas a experiência de um tosador que está vendo o animal molhado, é mais fácil de averiguar essa situação da pele. Olha, tem alguma lesão, procura o seu veterinário porque tem alguma coisa. Na mesma hora, eu liguei pra tutora, chamei, engraçado que veio a família toda. Falei, ai meu Deus, ainda veio a família toda, mas beleza, vamos lá, vamos manter. E aí expliquei e tal, falando, mas a doutora tá... Eu fiz questão que passasse pela médica veterinária lá da loja. Aí ela, posso fazer um exame? Aí eles liberaram, fizemos o exame. Batata, doença do coração, a cachorra estava magra. A cachorra estava praticamente já chegando, sabe? Num estado crítico. Aí a doutora falou, olha, a gente tem que correr com isso aqui. Sim. Assim como uma situação banhitosa com filária. Sim. Aquele animal que é extremamente estressado, não está habituado a banho, mas ele está com o coração lotado de verme. Aí ele vai para o banho, se estressa, ele vai passar mal. Ele pode ter uma parada cardíaca? Pode. Morte súbita, como a gente falou antes. E aí a culpa é minha. Quem é o culpado? O tosador. Então, o que acontece? Muitos eventos acontecem dentro de um banho-tosa referentes a doenças subclínicas. Meu Deus. A filária é uma delas. Então, quantas situações chegam para mim do animal chegar arfando, já desmaiando? Foi culpa do banho-tosa. Você vai, faz o exame, o animal está cheio de filária. Eu já tive isso. Então, acontece muito. Acontece porque o animal está sob efeito de estresse. Ele não está habituado a tomar banho, não está habituado àquele pet. Não que alguém fez maldade com o animal. Sim. Não, é um estresse normal. Leva uma criança para tomar vacina no posto de saúde. Não gosta. Nem tocamos na criança. Então, mas a criança já está no berreiro. Isso é normal. Isso é normal. Só que o animal tem uma doença subclínica que o coração dele não suporta. E o cachorro não fala, né? Exatamente. Só que é isso que o tutor precisa entender. E isso os profissionais têm que jogar junto. Sim. Senão a gente fica no meio do caminho e ninguém vai entender nada, muito menos o tutor. Eu tive um cachorrinho comigo também na minha mão. Graças a Deus, Bruno, poucas coisas assim de acidente, quase na minha loja não acontece, é raro acontecer, raro. Esses tipos de coisa é muito raro, porque eu prezo realmente muito pela segurança, sabe? Eu falo pro pessoal, não vamos dar sorte pro azar? Sim, isso aí. É isso aí. O tempo todo eu falo isso, não vamos dar sorte pro azar. É isso mesmo. Porque é risco zero, a gente tem que trabalhar com risco zero. Sim. Só que quando vem com uma doença já congênita, já tá ali, acabou, não tem jeito. Mas aí esse cachorro, a gente no secador, o cachorro, e era uma velhinha, já era uma cachorra que eu tratava há muito tempo, a dona já sabia dos sintomas, já sabia de tudo que ela tinha. E a cachorra desmaiou na mesa. Sim. Eu falei, meu Deus! E na mesma hora, Bruno, comecei a fazer, porque daqui a pouco a cachorra... Eu falei, meu Deus do céu. Graças a Deus, nunca perdi um cachorro na minha mão de acontecer alguma coisa. Mas são situações que a gente passa. Sim. E essa senhora, eu já tinha avisado a ela, olha, eu não vou deixar de atender a sua cachorra, porque eu atendi a sua cachorra a vida inteira. Sim. Então, eu não vou, agora que ela tá velha, que eu vou deixar de atender. Não, mas a senhora saiba... Que o risco existe. Que o risco existe. Então, eu acho que você também jogar limpo... Sim, eu acho que toda clareza. Além da clareza, o tutor não entende. A gente precisa fazê-lo entender o que está acontecendo. Então, normalmente, as minhas consultas são cartas na mesa. E outra coisa, eu também não decido por tutor. Eu dou para ele as opções que ele tem, o que é melhor, o que é pior. Então, ele tem que decidir o melhor caminho. Mas numa situação como essa, pode o animal ter um problema cardiológico em virtude da idade, não só da filária. Sim, mas e números. Assim como pessoas podem infartar fazendo uma ginástica. Nem fazendo nada. Nem fazendo nada, sentada aqui conversando e acabou. Nem pronto. fazendo nada. É verdade, Acontece. Bruno. Então, assim, a importância realmente dessa parceria do banho-tosa, do tosador com o veterinário, eu acho que é fundamental. A gente tem que acabar com essa situação, gente, sabe? Ai, porque... Desculpa, Bruno, mas assim, eu sou de falar, isso é minha polêmica, sabe? Ah, porque ela é lavadora de bunda de cachorro. É brincadeira, né?
É brincadeira. Eu já escutei muito isso. Graças a Deus isso tá acabando, né? Graças a Graças Deus. a Deus tá Mas a acabando. gente tá lutando muito, os tosadores, Sim. sabe? Mas a minha situação com banho tosa, assim, tem muitas coisas que são dúbias. Por exemplo, ouvido com pelo. Sim. Depilar ou Ou não não. depilar? É duvidoso. É. Tem casos que sim, tem casos que não. Glândula perianal, drenar ou não drenar? Tem casos e casos. Então, acho que hoje você tem uma situação, olha, o animal está desse jeito. Qual é o melhor caminho? Sim. E, de repente, uma opinião de um veterinário. E fica tudo muito mais claro. Sim. Agora, chega aquele ouvido depilado e o veterinário foi culpa do banho tosa. É isso aí. E em relação à glândula, eu sou da seguinte opinião. Tudo que parte de dentro do animal para dentro não é minha área. Vamos lá, vou falar de glândula. Sim. Pegamos esse gancho aí. Glândula, tudo que você estimula no corpo produz mais. Exatamente. Se você ficar estimulando, vai ter uma produção maior do que o normal. Exato. Existem situações que a glândula entope, precisa de um veterinário, desentupiu a glândula. Mas não beleza. sou eu. Não. Dosador. Agora, o não pode é o animal toda vez ficar drenando, vai toda vez produzir mais. Gente, glândula, o tosador ele não tem que fazer isso. Isso aí é pro Sim, médico veterinário. Isso se ele fizer também, que também tem isso. Então, assim, eu nunca... 20 anos, Bruno, pelas minhas filhas, eu não sei nem fazer. Sim. Porque eu não quero nem aprender. Mas eu não entendo porque alguns banho tosa cismam com isso. E assim, nesse caso, onde você dá banho no seu animal? Sim. Fulano, olha só, aqui é o Bruno veterinário, tudo bem, cara? Eu não aconselho que você faça isso. Não é melhor? Com Do que eu falar, vai certeza. pra lá e xinga o cara, tá errado. Leva pro todo banho. Tira esse banho e leva pra outro. Não, isso Não é às vezes é assim. só uma falta de informação também Sim, daquele profissional, claro, não né? tá fazendo por mal. É. Entende? A mesma coisa o ouvido. É. Depilar ou não mesma coisa depilar. do ouvido. Eu Ou tenho ouvidos que eu sugiro que depile e tem depile. outros que não. a água no ouvido da otite, né? O pelo é uma proteção, mas você tem animal que tem um tufo muito enorme, aí você não tem respiração daquele É. ouvido. Aí necessita da depilação. Agora, são casos e casos. Exatamente. Não existe um padrão. Aham. Não existe um padrão. E tem cliente que fala, eu quero que depile. Se você não depilar, ele te mata. Tem. Eu sei bem o que é isso, né? Quando eu fui veterinário, eu achei que eu não ia lidar com pessoas, só com animais. Não né? é? Eles podiam vir, né? Vem sozinhos pro baitosa, pro consultório. E a gente quer argumentar, quer dizer que a gente tem experiência, quer dizer que a gente estuda. Cara, não é Sim. porque eu sou tosadora que eu não estudo, eu estudo pra caramba. Muito. Então, Você assim, dá aula, né? Pô, e eu quero passar aquela informação. Eu já tive gente chegar Sim. pra mim e me olhar de cima e embaixo e falar assim: você é veterinária? É complicado, né? Eu já passei por isso. Hoje menos, mas já passei muito. Não sou veterinária. Bem se vê. Olha só. Eu agora tô com o cabelo, já tô de cabeça branca, mas antigamente, você que é o veterinário? É. Você não. Acontece. Acontece. Hoje, assim, como as pessoas já me conhecem muito, então. Já me Hoje respeitam já mais. dá pra respeitar Já me mais. respeitam mais. Às vezes tira um pouquinho de onda mais com os nossos funcionários, Sim. né? Mas uma relação que nós temos, porque nós estamos lidando com, às vezes, o maior bem da pessoa. Sim. Às vezes a pessoa não tem família. A pessoa só tem aquele animal. Então, existe um valor subjetivo enorme. Sim. Agora, existe uma relação de confiança. Se não existir confiança do tutor com a gente para lidar com esse maior bem dele, essa relação não vai dar certo. Eu deixo isso muito claro quando eu inicio meu trabalho. A relação nossa é de confiança. Você está confiando em mim? Então, deixa eu fazer meu trabalho. Se você não confia, então já vamos parar por aqui. É verdade. Porque não vai dar certo. Tudo que eu fizer, você vai dizer que tá errado. É. Então a gente para. Você procura um outro profissional, né? Que você confie para fazer. Nossa, falou tudo, Bruno. Ó, só tenho que te agradecer. E eu que agradeço. Tô muito feliz de você estar aqui. Realmente você palestrou pra mim agora. Obrigado. Tu deu uma aula, tá de cara. Se eu já tinha admiração, Obrigado. minha admiração por você só aumentou. Fazer o meu merchan agora também, né? Sim. Ó, nossa loja lá de São Pedro, RJ 140, tem a doutora Natália, que tem o nosso consultório veterinário lá também, a escola de banho tosa, o nosso banho tosa, o pet shopping com medicamento, com brinquedo, com tudo que você quiser encontrar, a gente procura trazer o melhor para vocês. Cabo Frio, banho tosa, Jorge Lócio, 167. Tem lá a Sil para receber vocês também com todo carinho e marcar lá seu serviço, tá? Galera, aproveitem o conhecimento que vocês adquiriram. O pessoal de Cabo Frio pode procurar o Dr. Bruno, Veterinária Cabo Frio.
Procurem saber, se informar mais, vamos prevenir, já que ele falou que a gente aqui está em primeiro lugar disso que eu nem sabia. Infelizmente. Infelizmente. Era tudo que a gente não queria, era ser o primeiro lugar disso. Mas Nossa fomos. Senhora, mas... Muito obrigada, Bruno. Gratidão por você estar aqui. Tô muito feliz realmente de ter aprendido muito. Foi uma aula realmente assim para mim. Espero você aqui outras vezes pra gente ter vou ver se a gente consegue trazer um outro pra gente fazer um trio aqui, tá? Espero você aqui de novo. Eu que agradeço muito o convite. Espero ter sido, útil para alguma forma. Muita coisa. E claro, vai ser um prazer estar aqui de volta com vocês. Tá? Obrigada. Se precisarem, Veterinária Cabo Frio ali no Caiçara. Não tenho só eu, mas tem outros colegas que trabalham comigo. Veterinária funciona 24 horas de domingo a domingo lá. É o cara, hein? Gente, muito obrigada. Mais uma quarta-feira aqui do nosso podcast. Estou muito feliz. Uma ótima semana para vocês, o restinho aí de semana. Um bom final de semana. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês, tá? Tchau!